Em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 33, diz assim: portanto, quem não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Um escritor muito famoso disse uma vez: o cristianismo, se falso, não tem importância. Se verdadeiro, é de infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Hoje eu quero falar com você sobre tudo ou nada. Você está disposto? Aqui em Lucas, no capítulo 14, nos versículos anteriores, Jesus estava falando para os discípulos que alguém que queria construir uma casa deveria se sentar e calcular. A pessoa devia fazer aquele cálculo. Por quê? Jesus quis dizer para os discípulos, ensiná-los naquela ocasião, que eles deveriam dar tudo. Custaria tudo. O evangelho custaria tudo. Assim tem sido ao longo da história, ao longo da Bíblia, nós temos visto pessoas que deram tudo. Pessoas que muitas vezes perderam tudo por amor a Cristo. Será que essa hoje é a nossa disposição? Um dos exemplos que nós temos é lá em 1 Reis, capítulo 19. Nós vemos o jovem Eliseu queimando seus equipamentos de trabalho. Ele queimou os seus bois, ofereceu em sacrifício. Ele se desfez de tudo. Assim que Elias passou por ele, ele foi lá, despediu-se dos seus pais e acompanhou Elias por toda a vida. Eliseu foi forjado ali, naquele momento, onde ele teve que deixar o conforto do seu lar, onde ele teve que deixar o seu trabalho, ele teve que deixar talvez ali o sonho de uma carreira para seguir Elias, para ser profeta. Temos um outro exemplo também em Mateus capítulo 10. Jesus diz assim: olha, quem procura preservar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Na verdade, a vida está em Cristo. Essa passagem aqui na Terra, tão curta, de apenas alguns anos, não se pode comparar com a eternidade que nos aguarda. Esses momentos que vivemos aqui na Terra, meus irmãos, passando por lutas, as quais às vezes nós achamos que não vamos nem dar conta. É uma coisa muito pequena diante da glória que nos será revelada. A tribulação produz para nós peso de glória hoje, e a vida eterna nós vamos alcançar quando estivermos lá, do lado de Jesus, conhecendo Ele, tendo seu nome escrito na nossa face, adorando ao Cordeiro dia e noite. A igreja de Esmirna é um bom exemplo para nós. Aqueles irmãos eram desapossados, eles eram tirados de suas casas, perdiam suas propriedades, tudo por amor a Cristo, e por fim, na maioria das vezes, eles eram mortos, eles perdiam sua vida. Mas sabe o que Jesus disse na carta à igreja de Esmirna? Aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, de maneira nenhuma passará pela segunda morte. De maneira nenhuma passará pela segunda morte. O tudo ou nada é isso. Hoje nós damos tudo. Parece que nos custa, parece ser sacrificial além das nossas forças, mas não é. Sacrificial é você viver uma vida dissoluta hoje e não conquistar a vida eterna ao lado de Cristo. Isso sim é sacrificial. Ter uma eternidade toda perdida, ser olhado por Cristo e ouvi-lo dizer assim: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Eu acredito que ninguém quer ouvir essa frase, mas na maioria das vezes o que nós vemos é dia após dia pessoas fazendo pouco caso do evangelho, pessoas dando relevância moderada para o evangelho, pessoas dando pouca importância para o evangelho, querendo fazer as suas próprias coisas, olhando para o seu próprio umbigo, enquanto nós vemos em toda a Bíblia exemplo de pessoas que deram tudo, exemplo de pessoas que escolheram a boa parte, que deram seu tudo para conquistar aquilo que é tudo. Quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Isso que chamamos de vida, meu irmão, não é para nós. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nossa morada está com o Pai. Não se engane, não se engane. Não perca a sua vida. Não perca a eternidade com Cristo. Viva para o Senhor, entregue o seu tudo. Dê a Ele o que Ele pediu. Às vezes, dê o que Ele não pediu também. Se for por amor ao Senhor, dê. Mas viva com um propósito. E depois você alcançará a coroa da vida. E de maneira nenhuma você vai passar pela segunda morte. Infelizmente, nem todos entendem assim. Nicodemos é uma prova disso. Um mestre da lei. Nicodemos era um líder ali. Ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia a Torá como ninguém. Mas na hora de seguir a Jesus, ele pensou duas vezes.
custaria alguma coisa para Nicodemos nessa vida terrena. Então ele recusou seguir Jesus. Outro exemplo, lá em João, capítulo 12, versículo 42, diz assim: muitos líderes, quando viram Jesus, acreditaram nele, mas não puderam seguir Jesus, porque queriam louvor dos homens e não louvor de Deus. Ou seja, temos também em nosso meio pessoas que creem, temos em nosso meio pessoas que acreditam, pessoas que até querem seguir a Cristo, mas na hora do vamos ver, na hora de decidir, elas começam a calcular aquilo que vai custar. E para elas, custa muito. E é isso mesmo, porque a caminhada com Cristo é tudo ou nada. É tudo ou nada. Que você possa ter essa consciência e que você possa agir como os discípulos agiram, que você possa agir como Eliseu agiu, que você não seja como esses chefes da sinagoga que, apesar de crerem em Yeshua, não quiseram segui-lo, que você não seja como Nicodemos, porque Pedro afirmou: aonde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Além do Senhor Jesus ser a vida, o caminho para a vida, Ele nos dará a vida, e Ele hoje é que tem a palavra de vida eterna. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor coloque essa consciência dentro de você, cada vez mais viva, e que sua vida na terra não possa se comparar com aquilo que você vai viver lá.